Olá, meus amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Louvado seja Deus por mais essa manhã linda de domingo que o Senhor nos concede o privilégio de compartilharmos mais uma palavra, mais uma revelação do Senhor para os nossos corações, mais um devocional. Gratidão, gratidão ao Senhor, a vocês todos que acompanham todos os dias. Que o Senhor abençoe e fale grandemente em cada coração nesta manhã. Amém, queridos. Boa tarde, boa noite para quem acompanha um outro horário. E hoje o devocional está dizendo sobre confiar, sobre não ter dúvida. Nosso título fala assim: confiança para avançar. Queridos, para nós avançarmos mesmo, andarmos de glória em glória, de vitória em vitória, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter certeza, convicção, né? E fé é isso, fé é certeza, convicção, como eu já disse em outros devocionais, né? A certeza é a ausência de dúvida, quando a gente tem certeza. A dúvida é totalmente ausente, sabe? Quando tem uma classe cheia de pessoas ali, quando a gente falava professora presente, quando a gente estava presente, a gente falava presente, quando a gente estava ausente, nós não estávamos ali para responder, enfim. A ausência é não estar ali, não existe, né? Aquilo não está presente. Então, a certeza é a ausência de dúvida. Então, não existe dúvida, existe plena convicção, né? Você não tem dúvida, você não tem hesitação, você não tem questionamento, você tem certeza e ponto. Então, queridos, para nós termos certeza, para sermos cheios dessa certeza, precisamos de fé. Para termos fé, nós precisamos ter intimidade com o nosso Mestre todos os dias, todas as manhãs, e um devocional matinal já é um excelente começo para que possamos adquirir mais fé. A fé vem de ouvir a palavra do Senhor, a fé vem de termos comunhão com Ele, de separarmos um tempinho de oração, estarmos sempre louvando, sempre ligados com Cristo, né? Nossa mente não se desvia para lá nem para cá, a gente está sempre ali focado no que é eterno. Isso aumenta demais a nossa fé, a nossa convicção na fidelidade do Senhor conosco. E é maravilhoso sentir essa certeza, essa fé, né? Que tudo está no controle de Deus, que já deu tudo certo em nome de Jesus. Então vamos para a nossa leitura nessa manhã, que está aqui em Hebreus 10, 23, que fala assim: apeguemo-nos com certeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A leitura diz assim: hoje quero despertar algo em você. Os céus estão abertos e Jesus conquistou na cruz o direito de vivermos as promessas de Deus Pai. Lembre-se, em uma aliança, ambos os lados devem cumprir as partes. Da mesma forma, confie no cuidado e na provisão do Senhor. Faça a sua parte, vivendo um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Não sei se o fundo musical às vezes fica muito alto, né? Baixei aqui um pouquinho. Mas então é o que eu estava falando para vocês, queridos. É ter um relacionamento íntimo com o Senhor, né? Vamos voltar aqui na frase de cima que fala assim, um pouquinho mais acima. Ambos os lados devem cumprir as partes. Vamos começar aqui de novo. Hoje quero despertar algo em você. Os céus estão abertos e Jesus conquistou na cruz o direito de viver as promessas de Deus Pai. Lembre-se, em uma aliança, ambos os lados devem cumprir as partes. Da mesma forma, confie no cuidado e na provisão do Senhor. Faça a sua parte, vivendo um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Então, em uma aliança, num casamento, existe ali uma parceria, né? E com Cristo é assim. Nós devemos estar sempre, sempre buscando estar mais próximo de Deus, né? E Ele se aproxima cada dia mais de nós. E por meio de seu sacrifício, Jesus conquistou para nós o acesso a uma vida extraordinária. Ele perdoou nossos pecados, nos tirou de uma vida sem propósito e nos prometeu uma vida eterna. Mas o fato é que a Bíblia nos instrui a termos confiança e nos apegarmos a essas verdades.
não a viver de forma cômoda e estagnada. Saia do comum e caminhe ousadamente em direção a Jesus. Colha os frutos da promessa que já estão disponíveis para você. Colha os frutos das promessas que já estão disponíveis para você. Mais do que confiar nelas, confie naquele que a fez. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele lhe deu talentos e dons únicos. Portanto, não deixe o medo ou a falta de confiança impedi-lo de viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. Com fé e determinação, saiba que o Senhor está ao seu lado, pronto para capacitar e guiar. Não se acomode ou se conforme com o que você tem vivido hoje, mas posicione-se para ir além. Busque ainda mais o Pai, ouça a voz dele e dê passos ousados, porque Deus se manifesta e honra aqueles que se posicionam com fé e confiança. A partir de hoje, seja inspirado para que a sua fé seja renovada e sua jornada marcada pela confiança no cuidado e na provisão de Deus Pai. A nossa frase do dia de hoje é: confie em Deus, feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Abrir os olhos da fé, queridos, significa enxergar além do visível, além, muito além do que os nossos olhos podem ver. A gente enxerga quando a gente tem fé. Com fé, tudo é possível. Com Deus, tudo é possível. O Senhor é o Deus do impossível e realiza promessas maravilhosas. Todos os momentos que nós vivemos milagres, eu juntamente com meu esposo, meus filhos, nós estávamos totalmente ligados na fé. Mesmo quando as pessoas chegavam para nos desanimar e dizer: não tem jeito, isso aqui não tem como, essa causa é perdida, nós mantínhamos a nossa fé no que era, não no que era visível, mas no que era invisível, no que a gente confiava, no que a gente tinha certeza que ia se concretizar. Quando Deus deu aquele terreno para nós, um terreno que se tornou difícil, ao longo dos anos ali, começou a haver muitos obstáculos e o inimigo vinha, e muitas coisas vinham para nos desanimar, um processo grande, mas a gente tinha certeza que foi Deus que nos deu e que nada e ninguém poderia nos tirar, porque a gente estava agindo de boa fé, a gente estava sendo honesto, a gente estava buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Então a gente tinha certeza, e a certeza é a ausência de dúvida. Tinha certeza que ia dar certo, e para a honra e glória do nome do Senhor deu certo. E não houve nada que impedisse, mesmo a advogada dizendo que não tinha jeito, que aquela causa era perdida. O Senhor nos deu aquela causa ganha. Na primeira audiência, todos diziam que ia ser um processo longo, que ia ter várias audiências para se resolver, mas não. No primeiro dia daquela audiência, a juíza bateu o martelo, decretou que passassem a escritura para nós, e assim foi feito. Então não existe impossíveis para Deus, queridos. A gente só não pode perder a fé. Mesmo que as coisas fiquem difíceis, se tornem mais complicadas, que pareçam que não vai ter jeito, que pareça que não vai dar certo, a gente tem que manter a nossa fé, porque nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos, Como está escrito aqui em 2 Coríntios 5:7, porque não andamos, andamos pela fé, porque andamos por fé e não por vista. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Então, queridos, nós não vivemos do que nós vemos, nós vivemos do que nós cremos. E esse é o segredo da vitória, andarmos de fé em fé, E nós aqui, a palavra do Senhor, tem um louvor que fala assim: não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Deus é fiel, sim, Ele é fiel. E não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado a boa obra, e houver realizado em nós os seus sonhos, os seus propósitos. Então, que nós possamos nos permitir viver essa grandeza, essa vida extraordinária,
as bênçãos do Senhor para nós. E com fé nós alcançamos muitas e muitas bênçãos, muitas e muitas vitórias. Bem, querido, nosso tempo vai que vai, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, com o coração aberto e confiando, Senhor, em Tua fidelidade. Mesmo quando a dúvida tenta nos vencer, escolhemos fechar nossos olhos para ela, Senhor. E, Senhor Jesus amado, abriu nossos olhos da fé, crendo, Senhor, em Suas promessas eternas. Renova em nós a esperança firme que vem de Ti. Fortalece nossa caminhada e dá-nos coragem para avançar sem medo. Que possamos sempre lembrar que o Senhor é fiel para realizar tudo o que prometeu. Que a nossa confiança está em Ti somente. Guia-nos, Senhor, em cada passo e ajuda-nos a buscar a Ti de todo o coração. Sabendo, Senhor, que não caminhamos sozinhos. Sabendo, Senhor, que o medo é ausência de fé. Então, Senhor, pedimos, Jesus, aumenta a nossa fé, para que todo medo seja arrancado de nossas vidas, Senhor. Que definitivamente nós não tenhamos medo nem dúvida, Senhor, mas que nós possamos ter a plena certeza e a convicção, Senhor Jesus, que todas as coisas, Pai, cooperam para o nosso bem, que viveremos o melhor do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor tem propósitos em tudo, que o Senhor é um Deus maravilhoso e fiel. Então cumpra, Senhor, em nós os seus chamados, os seus propósitos. Eis-nos aqui, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por essa manhã de domingo. Te louvo e te agradeço por cada pessoa que acompanha esses devocionais, Senhor. Que possamos ser cada dia mais cheios da Tua fé. Mais cheio, Senhor Jesus, de ousadia, mais cheio de convicção, de coragem e determinação, para avançarmos, Senhor, e andarmos de glória em glória, de vitória em vitória. Em nome de Jesus, a nossa frase do dia de hoje está dizendo assim: confie em Deus, feche os olhos da dúvida e abre os olhos da fé. Então, queridos, vamos confiar em Deus com toda a nossa certeza, sem nenhuma dúvida que Ele é conosco. Abrir os nossos olhos da fé e enxergarmos o milagre em nome de Jesus. A palavra-chave de hoje é promessa, né? Que o Senhor possa cumprir em nossas vidas todas as promessas maravilhosas dele em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Desculpa, queridos, tinha uns barulhos de vozes, né? Aqui, que geralmente final de semana, domingo, logo cedinho, o pessoal já acorda, já vai pra rua curtir, né, a natureza, enfim. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Um lindo, maravilhoso, iluminado, direcionado domingo a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.